São o quê? 3h30 da tarde. Tempo bom em Porto Alegre. Algumas nuvens, sol, temperatura muito amena. Tempo bom. Bem ao contrário do tempo político e do tempo social conturbado que nós estamos vivendo neste sábado aqui no Brasil, desde as 6 horas da manhã, com a prisão do Bolsonaro. Bom, Bolsonaro já estava em prisão domiciliar aí com tornozeleira eletrônica, né? Mas vocês sabem que o ministro Alexandre de Moraes não estava contente com isso aí, né? Ele podia esperar até alguns dias pelo trânsito em julgado da ação que resultou na condenação do Bolsonaro a 27 anos de cadeia. Vai acontecer semana que vem, daqui a 2 semanas. Bastaria esperar para enfiá-lo na cadeia fechada, né? Mas não, ele quis antecipar. Era pedra cantada, né? A prisão política do ex-presidente Bolsonaro, isso aí é o caso de uma prisão anunciada. Ao ser preso, no entanto, prestem bem atenção, hein? Ao ser preso, Bolsonaro, ele também registra um ganho político, hein? Esse pessoal pode estar ganhando essas batalhas aí, mas a guerra não acabou, né? E eu vou repetir, ao ser preso, Bolsonaro marca dramaticamente uma posição política contra o regime e reafirma sua liderança perante o povo brasileiro. O Bolsonaro não se exilou porque ele não quis se exilar. Qualquer pessoa que quiser se exila facilmente. Eu mesmo já fiz isso no regime militar. Tomei um trem aqui em Porto Alegre, na época que tinha trem para Livramento, na fronteira com o Uruguai. E olha isso, que tinha ordem de prisão contra mim, circulando aí em mãos de pessoal do Exército e do DOPS, da polícia aqui. Mas peguei o trem, ó, fui para Livramento e ali atravessei. Livramento é uma cidade gêmea de Rivera, no Uruguai, basta atravessar a rua, está no Uruguai. Foi o que eu fiz. Bom, o Bolsonaro, então, o que eu quero dizer é que não... Bom, o Ramagem, vocês viram, né? Ele foi embora, levou a família toda em setembro e o pessoal ficou sabendo agora, né? Aliás, eu quero convidar vocês para dar uma olhadinha no meu blog, polibebraga.com.br, porque tem uma entrevista que o Alexandre Ramagem concedeu ao timeline do Luiz Lacombe, do Alan dos Santos, esta tarde agora, neste sábado, dia 22. Está ali na íntegra. Vamos lá dar uma olhadinha. Tem também uma live ali do Flávio Bolsonaro, falando sobre essa prisão do pai. Bom. Então, o Bolsonaro não se exilou porque não quis. E fica claro que queria e quer expor o caráter ditatorial do atual regime político comandado pelo consórcio governo do PT e Supremo, tendo como seus líderes, vocês sabem, o presidente nomeado Lula da Silva e o ministro Alexandre de Moraes, cujo foco é manter o sistema corrupto de dominação do povo brasileiro vigente há 500 anos. Um breve interregno aí do mandato do Bolsonaro. E o Bolsonaro, evidentemente, também reafirma sua liderança inconteste e única da oposição brasileira, portanto, do povo brasileiro. Trata-se de uma decisão política da parte do Bolsonaro. E olha, eu me atrevo a dizer a vocês aí que é do mesmo quilate de outros gestos dramáticos que aconteceram ao longo da história brasileira, como foi, por exemplo, o tiro que deu no próprio peito o ex-presidente Getúlio Vargas em 1954. A prisão desta manhã, ela vai ter, vocês podem crer, amplos desdobramentos políticos e sociais, internos e externos. E nenhum deles beneficia o consórcio Moraes e seus asseclas que se mantêm ali, fazendo e acontecendo com a garantia das baionetas. E do sistema, claro, né? A oposição está agora, eu acho, com uma bandeira renovada, dramática, de luta política, de conteúdo extremamente importante, cujo personagem principal dessa luta é agora, mais ainda, como era antes, o irrenunciável condutor atual desse processo de libertação nacional, Bolsonaro. Olha, o Bolsonaro foi preso, eu diria para vocês, com requintes de crueldade, né? Bastante examinar as falsas alegações e a data que escolheu o ministro Alexandre de Moraes, o carrasco escolhido pelo sistema para intimidar a oposição brasileira e o seu líder, no caso o ex-presidente.
as alegações falsas, né? Tentou romper os grilhões eletrônicos aí a 8 minutos deste sábado. Ele ia aproveitar, então, depois a vigília de orações convocada pelo senador Flávio Bolsonaro para frente da casa do Bolsonaro, para no tumulto se escapar. Ele tentou quebrar a tornozeleira, tentou. Tentativa, puxa vida. E ele ia ficar esperando depois, se tivesse rompido, ninguém ia ficar sabendo, né? Se eles ficaram sabendo uma tentativa, imagina se ele tivesse rompido, porque de outra forma ele não teria como escapar dali. Bom, são alegações falsas, né? Aquela coisa da fábula do La Fontaine, do lobo e do cordeiro, né? O lobo estava mais acima, enquanto o riacho estava correndo para baixo, né? Claro. E bebendo água, e o cordeiro estava lá embaixo bebendo água. Ele disse, eu vou te matar, cordeiro, porque você está esculhambando a minha água aqui. Disse, mas como se eu estou aqui embaixo, você está lá em cima? Interessa, vou te comer de qualquer jeito, né? É o lobo e o cordeiro, né? Bom, é inacreditável, né? Isso aí, quer dizer, é acreditável. Bom, senhores, e a questão da data, né? Dia 22 é o número do partido do Bolsonaro, né? Escolheu a dedo. Ele escolheu a dedo. Ele já tinha feito isso quando multou o PL, lembram-se? Em 22 milhões também? 22 de novo, né? Portanto, eu quero dizer para vocês que tem razão o líder do PL, Sócio Cavalcante, eu denunciar que isso é coisa de psicopata, né? E o problema é que o psicopata é um dos diretores desse hospício que se transformou o atual regime autoritário brasileiro, bancado por um sistema que colocou na direção o consórcio Supremo e governo Lula. Bolsonaro, estou completando aqui, foi preso em casa às 6 horas da manhã, onde cumprirá prisão domiciliar. Está na Polícia Federal. E agora? Bom, no curtíssimo prazo, esperar pelo pior. Porque tem razão o ex-ministro gaúcho Ony Lorenzoni, quando no vídeo que eu estou publicando no meu blog, diz que se trata da eliminação do adversário. Uma tentativa de eliminação do adversário, física e moral. Algo abominável, vingativo, ilegal, mas submetido a uma lógica interna poderosa do sistema, que é a tentativa de perpetuação dos seus podres sistemas de dominação política. No curtíssimo prazo é isso. Num prazo mais longo, trata-se de ir para cima do Congresso e exigir a imediata aprovação do projeto de anistia política ampla, geral e restrita, mas não recíproca. Essa gente vai ter que pagar pelo que está fazendo aí. Não apenas para livrar Bolsonaro, mas centenas e centenas de patriotas que estão sob investigação, denúncia, julgamento, na cadeia, exilados. Para isso será preciso que as lideranças da oposição façam o povo sair para as ruas. Eu sei que é difícil, mas quem pode fazer isso aí, convocar o povo, são as lideranças da oposição. Ampliando com isso também e paralelamente, dramaticamente, o movimento de protesto nas redes sociais, que hoje já se intensificou. Não basta tirar notinhas oficiais e nas redes sociais. É isso. Olha, gente, Bolsonaro vive.